Vamos abrir a Bíblia na Palavra de Deus, lá em Gênesis. Estamos debruçados nesse texto de Gênesis desde a semana passada. E eu estou repetindo algumas pregações nesses textos que fiz em 2009 aqui na igreja, sobre os filhos de Jacó sendo abençoados pelo seu pai, quando seu pai está à beira da morte, aos 147 anos de idade. A bênção que Jacó dá sobre seus filhos é a mesma introdução que fiz a semana passada. É uma bênção profética, é uma palavra profética apoiada na história. Preste atenção, palavra profética apoiada na história. Ou seja, não é uma graça, é uma bênção. O que é a diferença de graça e bênção? Graça é um dom imerecido, um favor de Deus para nós, independente do que fazemos. Bênção é o resultado de uma colheita. Aquilo que nós fazemos, aquilo que nós realizamos, redunda em bênção na nossa vida ou em maldição. Então a bênção é uma aprovação de Deus à nossa vida. É uma aprovação de Deus à nossa conduta. Então Jacó, ele abençoou os seus filhos, apoiado no que seus filhos eram e faziam. E nós hoje vamos olhar sobre um outro filho de Jacó. Nós vimos na semana passada a respeito de Issacar. Issacar, lembram da mensagem? Fala para o seu irmão o que ele é. Quem chegou de repente vai falar, esses caras ficaram tudo doidos. Daqui a pouco eu explico isso. Vamos orar a Deus depois da leitura do texto. Capítulo 49, versículos 16 e 17. Vamos falar sobre Dan. Dan julgará o seu povo. Versículo 16, Gênesis 49. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será uma serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde o calcanhar do cavalo e faz o seu cavaleiro cair para trás. Oremos. Pai, nos dê revelação da Tua palavra, precisamos do Espírito da inspiração. Aquilo que o Senhor tinha em mente no coração quando revelou a palavra a homens que a escreveram, Senhor, e que deveriam chegar até a nossa vida. Sabemos e nos apoiamos em muitos fatos geográficos, históricos, culturais, mas o que nós precisamos, Senhor, é que tudo isso dê base para aquilo que vai mexer com o nosso dia a dia, que vai modificar a nossa segunda-feira, que vai nos ensinar a viver na terça-feira, que vai nos encaminhar para decisões na quarta-feira, que vai nos colocar numa posição de vitória na quinta, que vai nos levantar na sexta se tivermos caído, que vai nos sustentar no sábado e no domingo na Tua presença. Aquela palavra que vem de encontro à nossa família, à nossa casa, à nossa mente, à nossa necessidade, ao nosso dia a dia. Pedimos que o Senhor nos revele essa palavra. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Graças a Deus. Obrigado, irmãos, podem tomar o seu lugar. Como eu disse a vocês, fazia parte, aliás, da cultura hebraica, judaica, fazer comparações das pessoas com os animais, e não era pejorativo. Nós vemos que Jacó usa muito disso. Ele fala que Naftali é como uma gazela, ele fala que Judá é como um leãozinho, ele fala que Issacar é como um jumento, e aqui ele fala que Dan é como uma serpente. Dan é como uma serpente. Quando fala de serpente, você já faz alusão na sua mente, já liga a sua mente com alguma coisa ou com alguém. Você já associa a palavra serpente a um fato, a uma história bíblica, a um contexto, e já associa a serpente à malignidade, à astúcia, à esperteza, a engano, à mentira, à fraude. Quando fala em serpente na Bíblia, a gente já entende por esse lado. E é interessante que o próprio pai olha para o seu filho, pela conduta do seu filho, e aqui a gente já vê o que é equidade, coisa escassa nos dias de hoje. Equidade, é o mesmo juízo sobre o ímpio, o injusto, o inimigo, e sobre o filho, se o comportamento é o mesmo.
Se o comportamento é igual, não importa se é filho, se é pai, se é mãe, se é amigo, se é inimigo, esse comportamento caracteriza. E Jacó faz isso. Ele olha para o seu filho e o chama de serpente. E diz: Dan é como uma serpente. E hoje eu quero olhar na história de Dan junto com vocês, para observar o comportamento dos crentes marginais. Tá bravo o negócio? Domingo passado você veio aqui para ouvir que tem crente que é jumento. E hoje você vai ouvir que tem crente que é marginal. Marginal não no sentido pejorativo, mas no sentido de localização, de posicionamento. Por exemplo, a gente tem aqui a Marginal do Tietê, não é? O que é a Marginal do Tietê? Nós temos o rio Tietê, e marginal é aquilo que está à beira. Aquilo que não está no lugar, mas está à beira. Aquilo que está marginalizado. Quando nós falamos de marginais, nós pensamos nas pessoas marginalizadas da sociedade. Aqueles que estão à margem da sociedade. E aí nós temos dois direcionamentos na nossa mente que nos encaminham. E alguns dizem que as pessoas foram marginalizadas, mas há uma outra linha de conduta e de pensamento que diz que as pessoas se marginalizaram. Na verdade, ninguém é marginalizado quanto às coisas de Deus. Porque Deus veio através de Jesus para salvar todas as pessoas e ninguém ficou à margem. Então ninguém foi por Deus marginalizado. João capítulo 1, versículo 12 diz que Jesus veio para os seus, os judeus, mas os judeus não receberam, então foi dado poder a todos que creem no seu nome de serem feitos filhos de Deus. Ali está excluída a marginalização no sentido passivo, ou seja, alguém ficou marginalizado não querendo ser marginalizado. Quem é marginalizado se marginalizou em relação a Deus, às coisas de Deus. João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Novamente nós vemos que Deus não marginaliza ninguém. E é impossível que uma pessoa seja marginalizada por Deus, mas também é impossível que a pessoa seja marginalizada por outra pessoa, ou por um espírito, ou pelo próprio demônio, ou por Satanás. Não, a pessoa se marginaliza em relação a Deus. O apóstolo Paulo escreve e ele diz: nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem o presente, nem as coisas do futuro, nem anjos, nem potestades. E ele diz ainda: nenhuma outra criatura poderá nos marginalizar, poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Alguém diz: mas eu estou marginalizado na fé porque eu me escandalizei, alguém errou. Você se deixou marginalizar, porque o escândalo é um fato bíblico. Jesus disse que viriam escândalos, Jesus disse que haveriam falsos mestres, falsos profetas, enganadores, pessoas voltadas às paixões carnais, mas vivendo como se fossem cristãos e como se fossem líderes. Então, quando alguém dá crédito a essas pessoas e não dá crédito a Deus, se afasta de Deus, ela se marginaliza pelo engano que foi incutido, plantado na vida dela por aqueles falsos profetas, por aqueles enganadores. Então eu quero mostrar para vocês nesse primeiro momento que ninguém é marginalizado, as pessoas se marginalizam. Ninguém é excluído, as pessoas se excluem. Ninguém é afastado do caminho de Deus e colocado à margem, as pessoas se colocam à margem pelo comportamento, pela vida, pela forma de ser delas. Dan representa o crente marginalizado. Ele é crente porque ele faz parte das tribos de Israel. Ele é filho de Jacó. Ele tem a cultura judaica. Ele tem o ensinamento hebraico. Então ele é um crente no judaísmo. Ele é um crente, mas o pai dele diz que ele está à beira do caminho.
ele está marginalizado, ele se marginalizou. Então ele representa o crente marginalizado, aquele que está inserido no contexto das coisas de Deus, aquele que faz parte da tribo de Deus, aquele que faz parte do povo de Deus, que é contado no meio do povo de Deus, mas está marginalizado porque se marginalizou. E para justificar as suas ações, usa de astúcia. Por isso, a comparação à serpente. Judá Dan será uma serpente marginalizada, à beira do caminho, junto a caminho. Serpente está ligado com astúcia. Então esse crente marginalizado é aquele que se marginaliza e usa de esperteza, de astúcia e de malícia. Ele usa de engano. Ele é irmão, ele se considera irmão, ele se considera crente, ele é de Israel, ele é uma tribo, ele é o chefe da tribo, numa alusão que pode até ser um líder. Ele está à frente de uma tribo, ele tem a linguagem de Israel, ele fala o hebraico, ele tem a cultura de Israel, ele diz a paz do Senhor, ele diz meu amado, ele canta os corinhos e os louvores, mas as suas atitudes e comportamentos estão marginalizados da palavra de Deus. A palavra de Deus é o rio Tietê, não poluído, e ele está marginalizado. Ele está marginalizado dos ensinos de Deus, mas usa de astúcia, usa um versículo para justificar o seu erro, usa um dom que tem para justificar o seu pecado, usa a cultura religiosa para se fundamentar no seu engano. Ele é uma serpente, cheia de astúcia, cheia de malandragem, cheia de esperteza, cheia de sutileza, para justificar o seu comportamento marginal, para justificar a sua atitude que passa do lado da palavra, que não está sentada na palavra de Deus. Jesus fala sobre esses crentes marginalizados, que se marginalizaram. Ele conta uma parábola, e ele fala da palavra de Deus, em Mateus, capítulo 13. No versículo 4, ele, na parábola, diz que uma semente caiu à beira do caminho, à margem. A semente caiu à margem. Um pouco mais na frente, o texto, Jesus explica e diz que a semente é a palavra de Deus. A palavra de Deus caiu à margem. Nós normalmente usamos esse texto para falarmos da semente à palavra. Mas ali está falando de pessoas que estão à margem do caminho. A palavra é o caminho. Pessoas que estão à margem do caminho. Elas têm um contato com o caminho, com a palavra, mas não estão centradas na palavra, não vivem na palavra, vivem marginalizadas. E o que acontece? A palavra cai na vida delas, mas vêm as aves e comem a palavra. As aves comem a palavra. Pouco mais na frente, Jesus está só com os discípulos, e quando ele conta essa parábola, ele está com uma multidão de pessoas falando. E os discípulos perguntam para ele, por que o Senhor fala assim por parábolas? E Jesus diz, porque tem gente que vai ouvir e não vai entender. Tem gente que tem ouvidos e não ouve. Então eu conto a ilustração para que todo mundo ouça. Mas para vocês é revelado o que eu quero dizer. E aí Jesus começa a explicar a parábola aos discípulos. E quando chega no versículo 19 desse mesmo capítulo 13, ele está explicando esse versículo 4. E ele diz, a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem. Não é um trabalho intelectual compreender a palavra no contexto que Jesus fala. O que ele diz é aqueles que não assimilam a palavra na prática das suas vidas. Não compreendem, não trazem para si a palavra e não aplicam a palavra no seu viver.
Todos aqueles que a palavra vem para eles, mas eles saem da exposição da palavra do mesmo jeito, com a mesma conduta, com a mesma sutileza, com a mesma astúcia, com a mesma esperteza e com os mesmos comportamentos. Jesus fala que essas pessoas são pessoas que sobre elas vem o maligno. São pessoas que estão abertas a Satanás na sua mente. E é por isso que elas não assimilam. Não tem um outro fator. Não é que elas estão distraídas. Não é que elas não querem. Não é que elas não podem. Não. Elas estão marginalizadas da palavra, porque o diabo tem acesso na mente delas. Quando você olha para essa parábola, você vê que Jesus fala de outros crentes, de outras pessoas. E ele fala que os problemas dessas outras pessoas estão nelas. Ele diz, por exemplo, tem aquele que a palavra não penetra no coração, porque ele está com o coração duro, ele tem um coração duro, e a palavra não entra nele, ele tem uma dificuldade, ele não é sensível espiritualmente, ele vive na superficialidade. Ele fala de outros, que a palavra chega na vida da pessoa e não penetra na vida da pessoa, porque ela é uma pessoa ansiosa, preocupada, ela não consegue crer em Deus, ela tem um problema nela quanto à fé, ela não consegue acreditar que Deus cuida dela, e por isso a palavra não tem resultado. Mas quando ele fala desse à beira do caminho, ele diz que a razão da palavra não produzir é porque vem o diabo. Ou seja, uma pessoa que o problema dela não está dentro dela, é um problema que vem de fora para dentro, de baixo para ela. É Satanás que entra na mente dela e domina a mente dela, e controla a mente dela, e por isso ela não consegue assimilar a palavra de Deus. A palavra de Deus chega, mas ela não entende, ela não compreende. Ela pode até entender racionalmente, ela pode até compreender o que está sendo dito, porque ela pode até ser uma pessoa inteligente, mas ela não tem capacidade de assimilar na prática da sua vida, porque o diabo rouba a palavra, o diabo tem acesso na vida dessa pessoa. O apóstolo Paulo escreve sobre isso no capítulo 4 da segunda carta, 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 3, tem aí, 2 Coríntios 4, versículo 3, nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto. Agora veja o versículo 4. Nos quais o Deus desse mundo, quem é o Deus desse mundo? O diabo, Satanás, o maligno que vem. O Deus desse mundo cegou o entendimento. Essa é a pessoa à beira do caminho. Entendimento cegado. Não consegue compreender a palavra. Não consegue assimilar a palavra e praticar a palavra. Esse é o crente que fica marginalizado. Agora eu quero, depois dessa introdução, mostrar para vocês a vida de Dan. E por que Jacó chegou à conclusão? Esse meu filho Dan, imagina um pai falando para o filho, esse meu filho Dan, ele é como uma serpente, cheio de astúcia, para justificar a sua vida marginalizada. Que coisa, um pai chega a essa conclusão, esse meu filho é como o diabo, cheio de astúcia, para justificar a sua vida à margem do que Deus quer, da palavra de Deus. Vamos olhar para Dan. Vamos ver alguns fatos que trazem para a gente uma base para afirmar o modo de viver marginalizado de Dan. Uma característica do marginalizado é uma insatisfação interior, um descontentamento. Semana passada nós falamos sobre o jumento forte, mas acomodado, satisfeito, mas acomodado. Hoje nós vamos falar desse Dan que é alguém insatisfeito. Quando houve a distribuição das terras por Josué
para a tribo de Dan, agora Dan já não é uma pessoa, mas é um estado, é uma cidade, é uma tribo. Quando foi dado para aquela tribo uma parte da terra do lado de Sacar, perto de Sacar, no norte da terra prometida de Canaã, quando ele assumiu aquela terra, ele olhou para a terra e falou: muito pequena, não gostei. A tribo se juntou e disse: não queremos isso. Em outras palavras, o que Deus me dá não é bom. O que Deus me dá não é o melhor. O que Deus me entrega graciosamente, eu não tenho prazer, eu não tenho satisfação. Na verdade era uma terra pequena, mas eles não eram grandes, eles tinham 60 e poucas mil pessoas, e a terra era suficiente para eles. Era uma terra do lado do mar do Mediterrâneo, portanto tinha água naquela terra, era perto do vale de Jezreel, que eu falei a semana passada, que era um lugar produtivo, era uma terra que podia plantar, podia colher, podia se alimentar, podia comer o peixe do mar e podia negociar através do mar. Então era uma terra que tinha o que eles precisavam e que dava dignidade a eles, porque é assim que Deus faz com a gente. Ele dá o que a gente precisa e entrega dignidade para a gente e dá oportunidades. E a terra era assim, mas eles olharam para a terra e disseram: não gostamos da terra. Eles achavam que o que eles faziam era melhor do que Deus fazia. O que eles podiam fazer era melhor. E eles se ajuntaram e desceram do norte para o sul e foram até uma pequena cidade chamada Laís. Laís. Foram até aquela pequena cidade de um povo pacato, diz a Bíblia. Um povo que não tinha reação, um povo simples, um povo humilde. E mataram aquele povo para conquistar a terra deles. O insatisfeito está sempre cobiçando o que é dos outros. O insatisfeito está sempre olhando para os outros e achando que o do outro é melhor. A mulher do outro é melhor, o filho do outro é melhor, o marido do outro é melhor, a filha do outro é melhor, a igreja do outro é melhor, a casa do outro é melhor, o carro do outro é melhor, até o cachorro late melhor. O gato é melhor, o passarinho canta melhor, tudo é melhor do que o do outro. Não está satisfeito com o que é seu, não fica contente com o que Deus lhe entregou. Quem é assim tem toda a possibilidade, se já não é, de ser um crente marginal, porque ele não encontra satisfação no que Deus dá para ele, não consegue ver o que há de bom naquilo que Deus dá. Quem quiser depois, lê Juízes 18, que você vai entender essa história de eles saírem do norte, ir para o sul e buscarem uma outra terra e fazerem daquela outra terra a terra deles, para eles fazerem do jeito que eles querem, porque são insatisfeitos com o que Deus deu para eles. Segunda característica de Dan, e que é um indicativo de se tornar um marginal, um crente marginal, que vive à margem da palavra, cheio de astúcia, como uma serpente. Vocês lembram daquela passagem bíblica que Moisés sobe no Monte Sinai, e quando ele sobe para receber os mandamentos, o povo pede um Deus para Arão, e Arão faz um bezerro de ouro, e o povo adora o bezerro de ouro. Pois bem, não acabou ali. Não acabou ali. Nasceu ali uma cultura no meio do povo de Deus, que não pegou as outras tribos, mas pegou Dan. A cultura da adoração ao bezerro de ouro. E o que acontece? Por que eles vivem à margem? Porque eles não têm a verdadeira adoração a Deus. Eles se tornam idólatras. E eles passam a adorar o bezerro de ouro. Num determinado período da história, o rei Jeroboão, que estava num momento de ruptura da nação, dividida entre nação do sul e nação do norte, Judá e Israel, e o rei Jeroboão, que era o rei de Israel, sabia que o templo de Jerusalém para adoração era o lugar de referência. E Jeroboão, querendo evitar que os moradores de Israel fossem para Judá, para adorar no templo de Jerusalém, ele criou templos pagãos, e ele estabeleceu a figura de adoração de 2 bezerros de ouro, e colocou e fez um templo de um bezerro de ouro aonde? Em Dan.
nas terras de Dan. Então os moradores de Dan passaram a adorar o bezerro de ouro. Isso é tão forte que em Juízes 18, capítulo 30, diz que eles levantaram para si um ídolo. Em Oséias 8,14 diz assim: viva o teu Deus, Dan, num tom irônico, falando sobre os moradores de Dan, que adoravam o bezerro de ouro. Na verdade, eles representam aqueles que adoram o ouro do bezerro. A principal idolatria não é São Jorge, embora essa seja terrível. Mas a principal idolatria não é São Judas Tadeu, não é uma imagem de escultura colocada numa parede. A principal idolatria que contagia o mundo ocidental e todo mundo é o amor ao dinheiro. É o amor e o apego ao ouro do bezerro. Porque a questão aí não é o bezerro, é o ouro do bezerro. É a adoração ao dinheiro, é a entrega de vida ao dinheiro. São aqueles crentes marginalizados da fé em Deus, porque eles pautam a sua vida pelo dinheiro. É o dinheiro que diz se eles compram, se eles vendem, se eles casam, se eles não casam, se eles vão, se eles ficam. É o dinheiro que determina o tempo, o dia, a hora, a ação das pessoas. Quando na verdade não podemos ter dois senhores na nossa vida, só podemos ter um Senhor. Ou vamos ter Deus como nosso Senhor, Jesus como nosso Senhor, ou vamos ter o dinheiro como nosso Senhor, e o Senhor é o que comanda. Eu sou testemunha que Deus pode fazer alguém casar sem dinheiro, porque eu e a Leonor casamos sem dinheiro. Não foi, tem mais gente que casou sem dinheiro. Não foi o dinheiro que disse pronto, chegou a hora. Não, agora você tem dinheiro, pode casar. Eu sou testemunha de alguém que pode exercer ministério sem dinheiro. Porque não foi o dinheiro que me levou para o ministério, não foi a condição. Eu sou testemunha que dá para comprar televisão sem ter dinheiro, que dá para comprar propriedade sem ter dinheiro, que não é o dinheiro que determina a hora de fazer as coisas. Mas os crentes marginalizados, por mais que eles digam aleluia, glória a Deus, é o dinheiro que dirige a vida deles. Eles sabem o que tem que fazer e não fazem. Por quê? Porque o dinheiro, o Senhor deles diz, não, não é hora. Eles sabem onde tem que ir, mas não vão, porque o dinheiro diz, não vá, não é hora. Eles sabem como eles têm que agir, mas não agem por causa do dinheiro que comanda a vida deles. São os adoradores do bezerro de ouro, ou melhor, do ouro do bezerro. São aqueles que têm a sua vida. Não seja assim, irmão. Não permita que o dinheiro dirija a sua vida. Deus é maior do que o dinheiro. Quando Deus fala vá, Ele vai prover tudo o que tem que fazer na caminhada. Quando Deus fala faz, Ele vai prover tudo o que tem que acontecer enquanto está fazendo. Quando Deus indica é isso, pode entrar nisso, porque Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata, e isso para Ele é apenas mercadoria, apenas um meio, não é o fim. Ele faz. Não seja assim. Se você tem permitido que o dinheiro dirija a sua vida, tem um rumo melhor para a sua vida. Eu sei que muitas pessoas não conseguem entender isso, porque é uma questão de fé, é uma questão de intimidade com Deus. Mas Dan, por causa da idolatria, perdeu a intimidade com Deus, não vivia mais em intimidade com Deus. Então eles tinham que se apegar em alguma coisa para dirigir a vida deles, para motivá-los. A idolatria impede a gente de confiar em Deus, impede a gente de ter intimidade com Deus. Isso leva à marginalização. Terceiro fator que indica que Dan estava marginalizado e que serve de referencial de por que muitos crentes ficam marginalizados, é o resultado da insatisfação e da idolatria. O resultado daquela pessoa que está insatisfeita, daquela pessoa pegada ao dinheiro, idólatra, é uma falta de autenticidade, um mau testemunho, um mau exemplo. E a gente pega isso e percebe
na disposição que Deus dá para Israel quando as tribos vão caminhar no deserto. Quando as tribos vão caminhar, Deus orienta tudo. Fala para o seu irmão, Deus dirige tudo na vida. Dirige tudo, tudo. Deus mostra tudo, dirige tudo, conduz tudo. Quando Israel sai do Egito, é dividido em tribos, Deus diz para ele, agora vocês vão caminhar no deserto, mas vão caminhar da seguinte forma. E ele começa a determinar quem vai na frente e quem vai atrás. E a primeira tribo que vai na frente, não considerando Levi, a primeira tribo de todas as tribos é Judá. Judá vai na frente. A última tribo é Dan. Dan vai lá atrás. Agora eu pergunto para você, se nós todos estamos caminhando aqui, nessa direção, e tem alguém lá no fundo do templo, tem alguém aqui na frente, para onde todos estão olhando? Para quem está na frente. Todos estão olhando para quem está na frente, ninguém fica olhando para quem está atrás. Porque a vitória e a conquista é para frente. É no alvo. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não somos daqueles que retrocedem e olham para trás como a mulher de Ló. Então, Dan é colocada como a última tribo. Deus já sabe. Essa tribo não é referência. Ninguém vai observá-la. Ela não tem um bom testemunho. Cuidado para você que fica olhando para quem está atrás. É um péssimo exemplo. Que está caminhando lá atrás. Ele está lá atrás. Por quê? Porque é insatisfeito, porque é idólatra. Então é colocado lá atrás. E Deus não nos colocou como cauda, mas nos colocou como cabeça. Então aquele que está lá atrás, o está porque quis estar, se marginalizou ao que Deus fez. E aqueles que ficam olhando para trás vão ter um péssimo exemplo para a vida deles. Mas tem que olhar para frente. Por que Judá é colocado na frente? Porque Jesus é o leão da tribo de Judá. Ali já está uma alusão de que Judá é que vai estar à frente, é um leão. Aliás, quando Jacó vai falar de Judá, ele diz, você é como um leãozinho. Você é um leão, Judá. Não é serpente, não é gazela, não é jumento, é um leão. E Judá é colocado na frente para servir de modelo, onde os olhos devem estar fitados, porque de lá vem Jesus. Mas a falta de testemunho de Dan faz com que ele esteja lá atrás. E por fim, está marginalizado porque está fora da comunhão. Dan não estava na comunhão das outras tribos. Não estava no mesmo propósito das outras tribos. É por isso que Jacó diz, você é como uma serpente, cheia de astúcia. As outras tribos com as suas falhas e defeitos, mas estavam caminhando. Estavam tentando manter a glória de Deus. Erravam, mas estavam tentando servir a Deus, fazer o que Deus ordenava. Dan não. Dan foi a única tribo insatisfeita com o que Deus deu quanto à terra prometida. Dan foi a única tribo que aceitou um bezerro de ouro no meio dela. Dan foi a única tribo que tinha um mau exemplo e por isso andava atrás. E isso excluiu Dan das tribos de Israel. Sim, isso é tão claro que lá em Apocalipse capítulo 7, é contada a Nova Jerusalém e as 144.000 testemunhas do Cordeiro de Deus na terra, que vão pregar o Evangelho a todas as nações, no período final da grande tribulação. E aqueles que vão entrar na terra prometida, e vão compor a terra prometida, e é contado 12.000 de cada tribo de Israel, e vem a relação das tribos, e cadê Dan? Não está lá em Apocalipse. Desapareceu. 2 tribos desaparecem de Apocalipse, são excluídas do Apocalipse, da Nova Jerusalém, Dan e Efraim. As 2 tribos que se entregaram à idolatria. As 2 tribos que se entregaram à adoração de outros deuses, elas são excluídas e substituídas pelos filhos de José. José e Manassés. Por José e Manassés. O que a gente percebe aqui, irmãos?
assim vai acontecer também com todos os crentes marginais. Insatisfeitos com o que Deus lhe entrega, estão mais ocupados em ajuntar tesouros neste mundo e preocupados com essa vida, ganhando o mundo inteiro sem se preocupar com a sua alma. São os crentes marginalizados que deixam que o dinheiro conduza a vida deles, dirija os seus passos, suas decisões, suas ações. Eles têm um mau testemunho, não serve de exemplo para os outros, porque não são cristãos autênticos. Eles não entrarão na terra prometida. Durante um tempo vão ficar junto com as tribos de Israel, mas na hora da Nova Jerusalém, eles não estarão sendo contados. Vão estar nas igrejas, nos cultos, nos ministérios. Vão estar arrolados a uma igreja local. Vão ter nome de crente. Mas no dia do Senhor, eles não estarão lá. Apocalipse 22, versículos 14 e 15 diz assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelos portões. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Vamos ficar em pé. Que a tua palavra, Deus, tenha agora o cumprimento que o Senhor deseja na vida de cada um de nós. Eu lhe peço em nome de Jesus. Enquanto nós cantamos, eu vou descer aqui. E hoje eu quero impor minhas mãos sobre quem se entendeu como um crente marginalizado. Uma pessoa que não está vivendo aquilo que Deus tem para a sua vida. Para aquele que quer se entregar a Jesus. Para aquele que quer se reconciliar com Jesus. Eu vou ficar aqui durante esse louvor. E é a sua oportunidade de ter a sua vida transformada. Mas não venha aqui para receber uma bênção. Não, você não vai receber uma bênção. Vem aqui debaixo de uma disposição de receber a graça de Deus sobre a tua vida e te perdoar. Vem aqui com a humildade de alguém que reconhece que precisa mudar de vida e que só Deus pode fazer isso, e você se entrega a Ele para que Ele faça através da pessoa bendita de Jesus Cristo. Vamos louvar ao Senhor, e eu vou ficar aqui esperando você. Se estiver na galeria, vai precisar dar esse passo maior, fisicamente falando, e descer da galeria, para que eu possa pôr a mão sobre a sua cabeça e orar por você. Vamos louvar ao Senhor, toda a igreja, e você que sabe que é com você isso, venha, eu quero impor minhas mãos sobre a sua cabeça e creia.